A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante que trata sobre fé e obras, a importância da prática dessas coisas na vida cristã. E esta dinâmica tem como objetivo explorar a relação entre fé e obras na vida cristã e a importância de praticar boas obras como resultado natural da fé genuína. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de 2 copos transparentes com água, tá certo? 2 copos com água e também 2 ovos. 2 ovos e também sal, tá certo? Sal. Este copo aqui eu já botei o sal dentro devido à questão aqui do espaço que eu tenho e também de tempo, para nós ganharmos tempo, tá? E então, como é que você vai proceder nesta dinâmica? Você vai fazer o seguinte, você vai começar ela primeiro explicando o tema da dinâmica, o propósito dela e também mostrar que você vai discutir a relação entre fé e obras na vida cristã e vai explicar que a fé ela é fundamental, mas as obras são as manifestações visíveis dessa fé que nós falamos que temos em Deus. E esta fé, ela precisa ser manifesta em nossas ações cotidianas. Então, para você iniciar essa dinâmica, você vai convidar 2 alunos voluntários, tá? E entregar a cada aluno um copo com água. Você vai entregar a cada aluno. E vai entregar também a cada aluno um ovo, tá? Um aluno fica com um ovo, outro aluno fica com outro. A partir daí, você vai convidar o aluno que está com um copo com água sem sal, você vai mostrar para todo o grupo, para toda a sala, o copo com água pura e vai explicar que este copo simboliza a fé de um cristão que não coloca as suas crenças em prática. Portanto, ele tem fé, mas não tem obras. Então, isto é o copo com água sem sal. Em seguida, você vai pedir para que esse aluno voluntário coloque o ovo no copo com água pura e observe o que é que vai acontecer. Tá? Soltou o ovo. O que é que vai acontecer? O ovo afundou, certo? E aí você vai comentar rapidamente que quando a fé não é acompanhada por ações, ela pode se tornar assim, como esse ovo, ineficaz, nos levando a afundar na vida espiritual. E aí você vai convidar agora o outro aluno que está com o outro copo com água, tá? E vai pedir para que ele coloque bastante sal aqui. Eu já coloquei para nós ganharmos tempo, tá? Então você vai pedir para que ele coloque bastante sal dentro desta água, certo? Depois que ele colocar, você vai explicar que este copo com água simboliza a fé do cristão e o sal simboliza a prática de boas obras, tá? Então, você vai pedir também em seguida que o aluno coloque agora o ovo dentro do copo com água e sal. E vamos ver o que é que vai acontecer. Colocou e ele não desceu, flutuou. E aí o que é que você vai comentar? Bom, você vai explicar que quando a fé ela é acompanhada de obras, veja que aqui está a fé e a obras, simbolizado pelo quê? Pela água e o sal, tá? Então quando a fé ela está acompanhada com as ações, com a obra, ela se torna viva, frutífera, levando o cristão a viver o verdadeiro evangelho de Cristo, levando ele às alturas. E é isso que aconteceu com o ovo. A partir daí, você vai formar agora uma roda de conversa com seus alunos. E aí você vai discutir as seguintes perguntas com seus alunos. Ou seja, você vai levar eles a discutirem ali, tá? Primeira pergunta que você vai fazer depois da experiência. Como nós podemos relacionar essa experiência com a fé
e as obras, elas andarem juntas na vida cristã? Primeira pergunta, tá? A segunda, em que medida a ausência de boas obras impactam negativamente a nossa vida? Terceira pergunta, como você pode explicar esta lição em sua própria vida cristã? Quarta pergunta, quais são algumas obras específicas que você pode realizar para expressar verdadeiramente a sua fé? E a quinta e a última pergunta é, como podemos equilibrar fé e obras, evitando cair no legalismo ou na busca de méritos pessoais? São 5 perguntas bem interessantes, tá? Se você quiser, você pode elaborar outras, tá certo? Fique à vontade. Bom, depois que você fizer essas perguntas, convide os seus alunos para um momento de reflexão sobre a própria vida deles. É muito importante isso. Em seguida, você vai pedir para que eles anotem algumas ações práticas que podem demonstrar sua fé em Deus e em seu amor ao próximo. E aí você vai convidar eles a fazer isso durante a semana, tá? E compartilhar com toda a turma na outra semana, entendeu? Então ele vai notar algumas ações e eles vão ter um desafio. E o desafio é praticar aquelas ações que ele colocou no papel na prática da vida cristã durante a semana. E aí quando ele voltar para a escola dominical na outra semana, você vai pedir para que ele compartilhe com a turma a experiência que ele passou, tá certo? E aí, continuando a dinâmica, você pode convidar os seus alunos naquele momento, tá? Já que a atividade que foi mostrada foi para eles realizarem durante a vida dele, durante a semana, mas aí você vai refletir com seus alunos naquele momento sobre fé e obras. E aí eles vão compartilhar algumas reflexões de tudo que eles aprenderam naquele momento. É muito importante que você encoraje todos os alunos a ouvir, a aprender, a discutir, tá certo? Para que eles possam sair edificados com esta dinâmica, tá bom? Você pode concluir esta dinâmica fazendo uma reflexão com seus alunos. Por quê? Porque a dinâmica ela está ressaltando essa analogia do ovo e da água com sal e o que ela nos mostra sobre fé e obras. E como essas duas coisas se complementam, tá? Então, fé nos dá esperança, nos dá confiança para enfrentar os desafios, enquanto as obras concretas são as manifestações práticas dessa fé em nossa vida. Então, Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele diz o quê? Assim também é a fé. Se não tiver obras, ela é morta. Então, nessa caminhada cristã, nós podemos ver que esta caminhada ela é uma jornada de fé, de graça, de amor. E a nossa fé ela é o alicerce que nos conecta com o Pai. Esse Pai Celestial que nos ama. E é através da fé que nós somos salvos pela graça. E não por méritos próprios. No entanto, é essencial que o seu aluno compreenda que a fé autêntica, ela não pode ficar isolada em um mundo de ideias abstratas, mas ela precisa se manifestar através de ações concretas. Por quê, gente? Porque a Bíblia, ela nos ensina claramente que a fé e as obras, elas estão entrelaçadas de forma inseparável. Tiago, ele nos lembra que a fé genuína não é uma mera crença intelectual, mas uma convicção que produz transformação. Ele nos diz que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa o quê? Isso significa que a fé viva, a fé vibrante, ela se manifesta em ações. Ações que refletem o caráter de Cristo. Jesus, em seus ensinamentos, destacou a importância da prática de boas obras. Ele nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos e para nós cuidarmos dos necessitados. As nossas boas obras, elas não são um meio de salvação, mas sim uma resposta ao amor
e a graça que nós recebemos da parte de Deus. A fé sem obras é como uma árvore sem fruto, é como uma fonte que não jorra água, é como uma promessa que não foi cumprida. A fé autêntica, por outro lado, é uma força poderosa que move montanhas e inspira mudanças positivas na vida das pessoas ao nosso redor. Ao unir fé e obra, nós encontramos o quê? Uma simbiose perfeita. Nossas ações são o resultado natural de uma fé viva e transformadora. Quando nós amamos a Deus e ao próximo com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, a nossa fé ela se torna evidente. Como? Em nosso modo de viver, nas nossas obras. Além disso, as boas obras elas são uma forma prática de compartilhar o amor de Cristo com o mundo. São uma linguagem universal que transcende barreiras culturais e linguísticas. Quando nós agimos em amor, nós estamos sendo testemunhas vivas do poder transformador de Cristo em nossas vidas. Nós não podemos esquecer de que a fé e as obras, elas não são uma competição, uma lista de tarefas a serem cumpridas para obter a aprovação de Deus. Não, pelo contrário, são como uma canção harmoniosa de gratidão e de obediência a um Deus que nos amou primeiro. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, mas a fé genuína, ela se expressa naturalmente através de boas obras. Portanto, deixe claro para os seus alunos que nossa fé não seja uma crença teórica apenas, mas uma fé viva que se traduz em ações concretas, que nós possamos amar e servir ao próximo, praticar a justiça, perdoar aqueles que nos ofendem e estender a mão aos necessitados. Que o mundo veja Cristo em nós, não apenas por nossas palavras, mas por nossas obras, por nossas ações. Lembremos-nos sempre das palavras do apóstolo Paulo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é pela graça, mas a fé genuína, ela se expressa através de obras que glorificam a Deus e abençoa o mundo ao nosso redor. Que a nossa fé seja viva, frutífera e impactante, para que o mundo veja o amor de Deus em nós e seja transformado pela mensagem poderosa do Evangelho de Cristo. Tá bom? Espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula em nome de Jesus.